Olá, crianças, tudo bom? Meu nome é Bianca Salomão e a nossa aula de hoje é de língua portuguesa. Hoje, dia 19 de abril, é comemorado o Dia do Índio. Então eu convido vocês, após assistir a aula de hoje, irem lá no Meet na nossa aula remota. Nós iremos conversar sobre várias coisas relacionadas à temática de hoje. Também iremos fazer a resolução da nossa aula de hoje. Então, não esquece de depois da aula ir lá conferir. Bem, hoje nós vamos dar seguimento à nossa segunda parte da unidade 5, aquela que nós iniciamos na segunda-feira passada. Então, vem comigo na aula de hoje. Nós iremos iniciar a aula de hoje com o nosso momento gramatical, lá na página 14, e nós iremos estudar os sujeitos. Agora, a gente vai ler um trecho do conto popular chamado Dona Chiquinha, a mexeriqueira do Xique-Xique, da Ruth Rocha, uma importante escritora brasileira. Esse trecho diz assim: Dona Chiquinha ficou espantada. Seu Honório preveniu. Eu sou incapaz de contar um segredo. Todas as frases desse conto contêm um verbo. Portanto, também podem ser chamados de oração. Então, a gente vai ver a diferença entre frase e oração. A princípio, nós entendemos que frase é todo enunciado com o sentido completo. Pode ter uma ou várias palavras. Pode ou não ter verbo. Já a oração é um enunciado que organiza em torno do verbo ou de uma locução verbal. Então, toda oração vai ter duas partes essenciais, o sujeito e o predicado. Nessa unidade, de fato, a gente vai aprender a identificar o sujeito de uma oração e vai classificá-lo. O sujeito, ele é o termo da oração, o qual faz uma declaração. Então, a gente vai observar os exemplos a seguir. A gente tem, Dona Chiquinha era muito faladeira. Bem, a gente vai se perguntar ao verbo. Quem era muito faladeira? A resposta vai ser óbvia, a Dona Chiquinha. Então, Dona Chiquinha vai ser o nosso sujeito. Se a gente tiver um outro exemplo que diz Dona Chiquinha estava causando intrigas, a gente vai perguntar ao verbo quem estava causando intrigas? A resposta será Dona Chiquinha. Agora me responda, se eu digo a comadre ouviu Dona Chiquinha, eu lhe pergunto, o que eu pergunto ao verbo? Quem ouviu Dona Chiquinha? A resposta vai ser a comadre. Foi a comadre que ouviu, então ela é o meu sujeito. E assim a gente vai tentando identificar os sujeitos. Agora a gente vai analisar o enunciado a seguir. Diz assim, que dia confuso. Me diga, esse enunciado é uma oração ou não? E por quê? Bem, lembra que toda oração tem que ter verbo? Nesse enunciado nós não temos verbo. Por isso, ele não é uma oração. Ela nunca pequena, dia cansada lindamente. Esse enunciado é uma frase ou não? E por quê? Bem, ele não é uma frase, porque ele não tem sentido completo e nem verbo. Por isso, ele também não é uma oração. Agora, professora, se ele não é um nem outro, o que ele é? Eles são várias palavras soltas. Me diga qual o sentido do enunciado. Ela nunca pequena, dia cansada lindamente. Se não tem sentido completo, então não pode ser uma frase. Não apresenta verbo, então também não pode ser uma oração. Todo sujeito ele vai apresentar uma palavra mais importante, aquela que representa a ideia principal do sujeito. Trata-se, então, do núcleo do sujeito. Como assim, professora? O núcleo do sujeito é o termo que vai representar. Por exemplo, quando eu digo a comadre, obviamente, comadre é o meu núcleo. A é apenas um artigo que está ali somando com o meu núcleo, que faz parte do meu sujeito. Quando eu digo Dona Chiquinha, o meu núcleo vai ser Chiquinha. O dona é apenas algo atribuído. Então, a gente tem o essencial e a gente tem aquele que está ali juntando. Existem alguns tipos de sujeito que nós iremos estudar hoje. O sujeito de uma oração ele pode ser apresentado e organizado de formas diferentes. Isso acontece porque o tipo de informação ele também vai ser diferente, vai ser transmitido de maneira diferente. Isso depende da intenção do emissor e do contexto. Então, nós vamos ver
o sujeito simples. A princípio, o sujeito simples é aquele que apresenta um núcleo apenas. Quando eu digo, o conto chamou a atenção dos leitores. Quem chamou a atenção dos leitores? O conto. Então, o conto é o meu sujeito simples. Mas qual é o núcleo desse sujeito? Conto. Ou é apenas o artigo que está ali de acessório. Aquele belo conto chamou a atenção dos leitores. Qual é o meu sujeito simples? Aquele belo conto. Mas qual é o meu núcleo? Conto. Então, perceba que a gente vai ter um núcleo que pode ter uma ou mais palavras, mas ele vai ter um núcleo. Agora, a gente precisa entender a diferença do sujeito simples para o composto. No composto, ele apresenta 2 ou mais núcleos, ou seja, as palavras que são essenciais. Quando eu digo o autor e a editora resolveram não publicar a obra. Quem resolveu não publicar a obra? O autor e a editora. Então, o autor e a editora são o meu sujeito composto. Qual é o núcleo? Autor e editora. Todos dois são núcleos. Então, eu tenho um sujeito composto, composto por mais de um núcleo. O meu sujeito desinencial, ele vai ser aquele que não aparece na oração, mas que pode ser identificado por meio do verbo. Então, veja esses exemplos. Fomos ao lançamento de um livro de contos. O verbo é o quê? Fomos. Fomos é a primeira pessoa do plural. Quando eu digo fomos, eu me incluo nisso. Então, o sujeito desinencial será nós. Nós fomos ao lançamento. Quando eu digo escrevi a noite toda, o verbo é escrevi. Ele é a primeira pessoa do singular. Quem escrevi? Eu. Eu escrevi a noite toda. Esse é o meu sujeito desinencial. Mas a gente também pode ter o sujeito indeterminado, que é aquele que não aparece na oração e que a gente não consegue identificar por meio do verbo ou do contexto. Se eu digo, levaram os originais do livro para leitura. Quem levaram? Ele é uma terceira pessoa do plural. Eles, elas, os editores, os autores, eu não consigo identificar. Então, ele se torna indeterminado. Quando eu digo, precisa-se de mais livros na exposição, precisa-se. Eu não tenho como entender quem precisa. Eu não consigo identificar. Então, ele se torna um sujeito indeterminado. Portanto, o sujeito de uma oração ele vai ser aquele que declara algo. A sua classificação vai depender de como ele foi empregado. No contexto, então, ele pode ser simples, composto, desinencial ou indeterminado. Vamos ver se a gente está aprendendo? A gente passa e vai lá no jogo rápido. É aqui que a gente vai classificar o sujeito das orações a seguir. Na letra A diz assim, gastei todo o meu dinheiro no final de semana. Quando eu digo gastei, não é a primeira pessoa do singular? Quem gastei? Eu. Eu gastei. Dessa forma, eu tenho um sujeito desinencial, porque é aquele que não aparece na oração, mas que pode ser identificado a partir do verbo. Na letra B, compramos uma barra de chocolate para a professora. Quem compramos? Nós. Também será desinencial. E na letra C, meus amigos decidiram viajar nas férias. Quem decidiram viajar nas férias? Meus amigos. Meus amigos, qual o núcleo? Amigos. Dessa forma, eu tenho um sujeito simples. E assim você vai identificar a letra D, E, F, G e H. Agora me responda. Os termos desinencial e subentendido têm sentido igual ou diferente? Bem, quando eu digo desinencial e subentendido, eles têm sentido igual. Por quê? Quando eu digo que ele é desinencial, é porque quando eu digo primeira pessoa, né, fomos, primeira pessoa do plural, eu me incluo, então está subentendido que é nós. Quando eu digo escrevi, eu subentendo que sou eu. Então, eles têm sentido igual, sim. E nós vamos, então, para o nosso momento gramatical, que está lá no nosso material de apoio. Vamos descobrir como é que a gente vai fazer. Bem, o desafio da página 17 pede para que a gente vá lá no material de apoio e faça alguns recortes. Aqui nós temos os 4 tipos de sujeito: o simples, o composto,
o indeterminado e o desinicial. E nós temos algumas frases que é com elas que nós vamos trabalhar. Nós iremos ver quais são os sujeitos e nós iremos encaixá-los. Por exemplo, nós temos aqui a frase: trancaram a porta da sala por fora. Trancaram. Quem trancaram? Eu não consigo identificar. Então, esse sujeito é indeterminado. Aqui nós temos: fui ao jogo no estádio. Fui. Quem fui? Eu fui. Aqui nós temos um sujeito desinicial. Nunca fiz prova de recuperação. Nunca. Quem nunca? Eu nunca. Nós temos um sujeito desinicial. Dessa forma, nós teremos várias outras frases para encaixar e fazer o nosso desafio da página 17 no material de apoio. Agora é sua vez. A cada 2 aulas você vai produzir um texto. E o texto dessa semana será o mini conto. Nós tivemos a primeira aula e agora na segunda nós iremos produzir o nosso primeiro texto do segundo bimestre. Será um mini conto. O mini conto ele é uma narrativa curta com começo, meio e fim. Isso a gente conseguiu perceber na nossa primeira aula. Trata-se então de um texto em que a participação do leitor é essencial, porque as informações são apresentadas por serem mínimas, mas ela precisa ser completada, então o leitor precisa ter esse conhecimento, estar ligado. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse gênero, né? Mesmo sendo um texto pequeno, o mini-conto ele é um texto que conta uma história. Então, ele tem características principalmente com o foco de um único acontecimento. Não é aquela história que a gente vai tendo vários acontecimentos e desfechos. É apenas um acontecimento, uma vez que é um mini-conto. Como ele é narrativo, então ele apresenta os seguintes elementos, que é o narrador, o personagem, o tempo em que aconteceu a história, o espaço em que aconteceu a história e o enredo, que é aquele começo, meio e fim. Desse modo, a gente vai planejar uma escrita. Você vai escrever um mini-conto. Para isso, o seu texto vai apresentar as seguintes características. Ele vai precisar ser curto, ou seja, resumido. Ele vai ser uma narrativa com começo, meio e fim. Ele não vai ter descrições. Você não vai, de repente, dizer que em um dia ensolarado, tendo acabado de ter o vendaval. Não é descritivo dessa forma. Ele é muito sucinto, como a gente pôde observar. Ele não vai ter essas descrições, ele vai ter um narrador observador, que é aquele que está contando a história na terceira pessoa, ele não é o personagem. Vai apresentar um único acontecimento, um fato em particular. Pode ser algo que você vivenciou ou que você pensa em vivenciar. O acontecimento que você apresentar vai ser um mini-conto. E ele deve estar ligado à pré-adolescência, podendo ser explorado questões como briga entre irmão mais novo e mais velho, mudança, gosto musical. Você vai poder reler os mini-contos que a gente já viu para observar a estrutura desse gênero. Mas você também pode criar algo que você já esteja pensando de repente. Escrevendo e revisando é o momento em que, após escolher a sua temática, você vai escrever e vai revisar se de fato ele está seguindo as características propostas. Para que seu miniconto atenda essa característica do gênero, além de seguir a estrutura narrativa, você deve apresentar o seguinte aspecto, ou seja, um único acontecimento deverá ser a sua trama, a fala do narrador observador não poderá ser mais importante que o fato acontecido, o espaço e o tempo não precisam ser caracterizados detalhadamente. As repetições e os excessos na escrita devem ser evitados, porque é muito curto o texto para ficar repetindo a mesma coisa. Desse modo, você vai usar a sua criatividade. Mesmo sendo curto, você vai passar uma ideia de totalidade, ou seja, um começo, meio e fim. Quando você finalizar esse seu texto, a gente não vai poder trocar o papel como a gente faria em sala de aula, mas a gente vai poder trocar experiência. Dessa forma, você vai gravar o seu mini-conto. Você vai gravar contando. Você pode fazer em formato de vídeo arte com uma imagem e você contando, como eu estou fazendo agora. Você pode fazer lendo o seu mini-conto. Fica a seu critério. Mas, de fato, a gente vai precisar compartilhar com nossos colegas os mini-contos que nós escrevemos. Eles não vão exigir muito tempo para essa gravação. É mais para a gente consolidar e conseguir compartilhar. E é nesse momento da oralidade que a gente vai estar contando um conto. É quando vocês irão contar o conto que vocês escreveram para os colegas. Tudo bem?
e nós chegamos na nossa finalização da unidade. É aqui que a gente vai revisar tudo aquilo que a gente já aprendeu. A gente tem um conto popular que chama Os Três Irmãos, um conto africano. Você vai ler e vai responder as questões a seguir. Nós teremos essas questões e nós temos para fazer um pouco mais um outro mini conto que chama Continho. Aí ele tem mais 3 questõezinhas e nós conseguimos encerrar a nossa unidade. Não se preocupem. Após tentar ou conseguir resolver, a gente vai ter a nossa aula. Nossa aula remota ela vai servir para que nós consigamos tirar nossas dúvidas e principalmente para que a gente consiga interpretar e sanar toda e qualquer dificuldade que tenha surgido ao decorrer da unidade. No final, você vai preencher a nossa linha de chegada e eu espero ter ajudado vocês com a aula de hoje. Assim, nós finalizamos a nossa 5ª unidade. Eu espero muito ter ajudado vocês e tenha tirado qualquer dúvida. Não esqueçam que nós temos uma aula remota e o encontro daqui a pouquinho. Então vem comigo tirar qualquer dúvida que tenha ficado. E não se preocupa, eu estarei à disposição para saná-las. Então vem para a aula de hoje. Beijinhos e até a nossa próxima videoaula, porque o nosso próximo encontro acontece daqui a pouquinho.